Amém. João 6,48, amém? Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus, sabendo disso em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, lhes disse: Isso vos escandaliza? Amém? Glória a Deus. Essa palavra ela é bem interessante, a gente já conhece, eu acredito que você já tenha lido ou ouvido algo a respeito dela. E eu queria trazer uma mensagem sobre isso hoje. O evangelho que nós vivemos. Se nós pararmos para ver o que Jesus estava falando aqui sobre a sua comida, sobre o seu corpo e sobre o seu sangue, que seria entregue por nós na cruz, ele estava falando da questão de nós comermos ele e bebermos dele. E hoje em dia, o que chama muita atenção é que nós vemos as pessoas todas se preocupando um pouco mais com aquilo que vai comer, né? A comida é algo muito importante para nós. A comida é algo que nos mantém em pé, fisicamente. A comida é algo que, se nós ficarmos muito tempo sem comer, nós podemos morrer. A bebida, a água, ela é bem mais importante ainda, que com menos tempo que ficarmos sem beber água, nós também iremos morrer desnutridos. Então, quando nós comemos algo, é algo tão interessante, porque a comida ela começa a fazer parte de nós. Por exemplo, quem tomou café da manhã hoje, levanta a mão. Vamos ver. Olha, quase todo mundo, hein, gente? Que bênção. Eu também, graças a Deus. Aí a gente para falar assim: nossa, eu tomei um café e vim, mas a gente não consegue, às vezes, mensurar, né, o alimento que nós comemos, um pão que seja, que esse pão vai para o nosso organismo e transforma esse alimento, se transforma dentro de nós em energia para nos movermos. Às vezes quem já ficou com fome, que tremeu? Nossa, eu estou tremendo. Uma vez quando eu era meio novo, mais novo, né, convertido novo, eu era meio, como que eu posso dizer, doido? Acho que doido vai ser uma palavra que não tem problema, eu estou falando de mim mesmo. Eu fiquei 3 dias sem comer, falando para Deus que eu ia fazer um jejum, que eu queria ouvir a voz de Deus, e fiquei 3 dias sem comer, e trabalhando. Aí no dia que eu estava trabalhando, na hora que eu trabalhava sentado, na hora que eu levantei, eu quase caí de novo, porque eu não tinha mais força. Porque eu não comia, fazia 3 dias. E aí eu fiquei, as coisas ficou escuras assim e tal. Fui embora almoçar, falei, vem aqui embora. Cheguei lá, né, na onde eu ia almoçar, e almocei, e renovou minhas forças. Quase que eu morro no meio do caminho, não façam isso, tá? A não ser que Deus mande você fazer. Se Deus chamar você para fazer 5, 6 dias, fique à vontade. Mas é difícil. Fiquei 2 dias e meio eu fiquei, na verdade. E eu quase desmaiei de fome. E naquela época eu era magrinho, hein? Hoje ainda tem uma reserva para queimar, né? Naquela época eu era um pouquinho mais esbelto. Então a comida ela é tão importante, é uma coisa tão vital para nós que às vezes nós não conseguimos entender isso, sabia? A gente come lanche qualquer hora, come pão qualquer hora, come arroz e feijão qualquer hora.
A gente não tem aquela regra, às vezes, de almoçar, tomar café da manhã às 8, almoçar às 11. Eu tenho esse costume de almoçar às 11h45, por causa do horário do meu almoço na empresa. Aí eu venho em casa, almoço, então dá sempre a mesma hora. Mas a janta já não é o mesmo horário. Às vezes a gente janta mais cedo, às vezes mais tarde. Muitos de nós não temos o costume de dar importância para aquilo que comemos. Ou às vezes damos importância demais. Por exemplo, eu fui no nutrólogo e ele passou uma dieta para mim que eu não posso comer um monte de coisa. Ou melhor, eu posso comer uma porção reduzida para poder perder um pouco de peso. E às vezes a gente vai se abstendo de alguma coisa, né? Na quantidade de calorias. E isso é tão interessante que quando você diminui a sua alimentação, o seu organismo começa a entender isso. E ele começa a fazer o quê? Queimar as reservas que você tem. Por isso que você perde peso, perde gordura. O organismo ele é uma coisa que funciona de uma maneira excepcional, criada por Deus, né? E a gente vai aprendendo isso. E hoje nós vemos que as pessoas, se você parar para pensar e analisar, por exemplo, em Instagram, Facebook, as pessoas estão sempre querendo mostrar alguma coisa saudável. Seja fazer exercício, seja comer. Quando tira a foto do prato de salada, ela vai lá, põe no Facebook, no Instagram, sei lá. Mas quando está comendo aquele lanche bem gorduroso, ninguém põe foto lá, porque fala assim, não, esse aqui o pessoal vai achar que eu não sou fitness, né? E aí não coloca. Às vezes eu coloco, eu como de tudo. Comer 3 lanches, né, Gui? Aí coloca 3 x-tudo lá e fala, ô louco, o irmão não vai... Às vezes a gente para analisar as pessoas hoje, a alimentação hoje, ela é tão... Uma coisa que ficou tão... se divulga tanto sobre isso, sobre alimentação saudável, como se para que o nosso corpo tenha uma disposição melhor, para que nós possamos ter uma disposição melhor. E o alimento ele é algo vital para nós, é importantíssimo. Por exemplo, às vezes as pessoas vão para a academia e começam a parar de comer carboidratos, né? Eu fiquei alguns dias sem comer carboidrato, 10 dias, não conseguia levantar peso direito. Aí eu fui estudar, falei assim, não, carboidrato te dá força, não pode cortar desse jeito. A gente vai nas ideias de alguém que deu certo, não, um amigo meu ficou, emagreceu. E a gente vai, vamos também. Só que não come um carboidrato, mas come um monte de outra besteira, né? Às vezes não sabe fazer as coisas. Então eu fiquei uns dias e eu não conseguia, não tinha força. Por quê? Porque eu não comia ao que dá força. O nosso organismo precisa de carboidratos, de proteínas, né? E cada um para uma funcionalidade do nosso organismo. Às vezes a gente tem o intestino preso, precisamos de um tipo de alimento, um tipo de proteína, um tipo de... né? Eu não sou nutrólogo, eu não sou nutricionista, eu sei algumas coisas que a gente lê, de ver o povo postando na internet, né? Aí a gente vai pesquisar para ver se está certo. Então a gente começa a analisar os alimentos e ver o quão é importante para nós uma alimentação. E quando a gente começa a se alimentar e às vezes faltar o alimento, a gente começa a perder força. A gente começa a ficar mais fraco. E é interessante que Jesus naquela época, ele fala para aquelas pessoas algo tão importante, de suma importância, que eles não compreenderam. Ele falou assim, eu sou o pão da vida. Tudo que você come, tudo que você mastigar hoje, amanhã, depois, vai fazer bem para o seu corpo. Mas se você não entender uma coisa, que você precisa de algo além disso, para que você possa permanecer firmes, em pé, no reino, você não vai conseguir comer, se alimentar desse alimento espiritual, do qual é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Muitas pessoas olham essa história que nós lemos, essas passagens que nós lemos, e falam assim que Jesus estava falando da ceia, mas isso aqui foi antes de se estabelecer a ceia. Jesus não estava fazendo nenhuma comparação com a Santa Ceia nesses versículos. Ele estava realmente falando que as pessoas deviam comer a sua carne e beber o seu sangue. Porque a sua carne era uma verdadeira comida e o seu sangue era uma verdadeira bebida. Se a gente ler antes, a gente vai ver o porquê Jesus fala isso. Jesus ele tinha acabado de fazer milagres, multiplicado 5 pães, 2 peixes, e alimentou quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens com 5 pão e 2 peixes. E as pessoas ficaram admiradas com aquilo. Mas se a gente ler, a gente vai ver que eles não ficaram tão admirados com o milagre. Sabe por quê? Porque Moisés fez isso.
Moisés, no deserto, deu para eles comer do maná. Então Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, sobra 12 cestos de pães e peixes que eles guardam, que eles recolhem, e no outro dia as pessoas estão atrás de Cristo. Mas Jesus, ele pega o barquinho, e na verdade os discípulos pegam o barquinho e vai para outra cidade. E Jesus vai depois, mais à noite, ao encontro dos discípulos por sobre as águas. São milagres que Jesus faz, sinais, são chamados de sinais, Jesus mesmo fala. E as pessoas vão atrás de Jesus, e Jesus, quando vê aquele monte de pessoa, sabe qual é a cara de pau das pessoas de falar para ele assim: quando que você chegou aqui? Nós estávamos lá do outro lado, você veio para cá? Eles queriam já proclamar Jesus rei, e Jesus olha para eles e fala assim: meu filho, vocês vieram atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei e do peixe. Então vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, mas é que subsiste para a vida eterna. Jesus começa a demonstrar para eles que o pão é importante no momento em que eles necessitavam do pão, porque eles estavam ali ouvindo a Cristo há muito tempo. E Jesus falou assim: vamos dar pão para eles. E alimentou eles. Mas quando eles começaram a correr atrás de Jesus, o intuito do seu coração era que eles comessem mais, era comer mais. Se a gente fizer vou dar um exemplo aqui, eu acredito, se a gente fizer um churrasco aqui, todo dia de culto, e falar assim, é livre, nós vamos ter que matar um boi por domingo. Porque as pessoas gostam de carne, de churrasquinho, aquele cheiro é tentador, e as pessoas vão vir atrás disso. Só que as pessoas não vão entender que elas não necessitam só disso, elas necessitam do pão da vida. Que Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. As pessoas não necessitam somente comer bem. Nós não necessitamos somente comer bem. Nós necessitamos comer e beber a carne, o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é nenhuma comparação com a ceia. Isso não é a ceia. O que significa comer e beber a carne e o sangue de Cristo? Nós vamos chegar lá. As pessoas olharam para Jesus e falaram assim: uai, mas com que autoridade você fala assim com a gente? Que sinal você faz? Ele fala assim: nossos pais, Moisés deu para eles maná no deserto, mas e você? O cara tinha acabado de multiplicar 5 pães, alimentar 5.000 pessoas, e eles queriam falar com que autoridade Jesus falava aquilo. E aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, na verdade Moisés não deu maná nenhum para vocês, foi Deus quem enviou o maná. Mas o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. É tão interessante, né? A história, que se a gente começar a ler tudo assim, a gente fica olhando e fala assim: rapaz, que povo cara de pau. Mas a gente é assim também, tá? A gente também. Deus cura uma mão aqui e fala assim: mas agora eu estou com a dor no pé, né? Não espera um pouquinho, vamos. A gente quer saber, uai, mas cadê os sinais? A gente fala assim: cadê os sinais? Cadê os prodígios? Por que não acontece? A gente esquece onde a gente estava, lá no lamaçal de pecado, e Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. E a gente quer ver milagre. O maior milagre é você estar aqui hoje. O maior milagre é a sua salvação e a minha salvação. O maior milagre é o propósito que Deus tem de nos levar para morar no céu, mancando, sem mancar, com pedaços de perna, sem perna. O maior milagre é nós podermos participar desse momento e desfrutar e aprender para podermos comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. E as pessoas perguntaram para ele: nosso pai comeu os maná no deserto. Jesus falou assim: seus pais comeram maná no deserto. Seus pais morreram. Aquele que comeu o pão que eu lhe der, a minha carne, não morrerá. É interessante a comparação que Cristo faz com o maná, porque o maná também vinha do céu. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história, que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus fazia cair do céu uma porção de maná, que era uma farinha, para que eles pudessem fazer o pão. E eles tinham uma ordem para colher naquele dia somente a porção que eles comiam. Não podia fazer igual alguns irmãos, que vai no churrasquinho e come tudo e não deixa para ninguém, né? Eles tinham que pegar só a porção. Aí o irmão deixa aquela asinha sobrando no prato, estragando, e o outro irmão não comeu a asinha, né? Quem já foi no churrasco assim? Todo mundo. Aí a gente pega toda a linguiça lá que está cortadinha, e o outro irmão ficou sem. E aí a gente deixa lá estragando no prato, porque já comeu demais. E aí a gente olha para o maná era assim: você pega a porção que você precisava para o dia. Não era para pegar nem um pouquinho a mais. E se pegasse, estragava. Mas quando chegava na sexta-feira, você pegava 2 porções, porque no sábado não era dia de trabalhar.
Então na sexta-feira podia pegar 2 porções, mas no resto da semana era uma. Então Jesus olha para eles e fala assim: seu pai comeu, verdadeiramente, o pai de vocês comeram maná no deserto, mas eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus começa a demonstrar para eles aquilo. A questão do seu corpo, da questão da sua crucificação, a questão da sua morte, da redenção, da remissão dos seus pecados. Mas as pessoas começam a ver como um ritual canibalístico, não sei se essa palavra existe, mas um ritual canibalismo, né? De canibalismo, não canibalismo, canibalismo, né? Um ritual onde as pessoas achavam que realmente ia comer o corpo de Cristo e beber o sangue dele, literalmente. Mas Jesus olha para eles e fala assim que daria para eles essa carne, daria o sangue, que é a vida dele, que daria pela vida do mundo. E ele confirma assim: se vocês não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vocês mesmos. Quando nós paramos para analisar o Evangelho, nós começamos a ver que ele exige muito mais de nós do que algumas coisinhas que nós não gostamos de fazer e abrimos mão rapidamente. Exige muito mais. O Evangelho ele confronta a gente naquilo que a gente mais gosta de fazer. O Evangelho ele confronta a gente naquilo que a gente é pior, naquilo que a gente tem desejo, naquilo que a gente é atraído a fazer, às vezes por impulso. O Evangelho confronta a gente para se controlar e para se converter e para abandonar essas práticas. O Evangelho ele nos confronta para que a gente abandone totalmente o pecado. Esses dias eu estava pensando e falando comigo mesmo, e eu falei, a gente olha para o Evangelho e fala assim: não adianta nós enfeitarmos uma mensagem muito bonita, de falar para você: olha, Jesus morreu na cruz e você vai ser salvo, você só precisa crer, não precisa fazer mais nada. Se você não beber não beber o sangue de Cristo e comer a sua carne, você não vai ter vida em você mesmo. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus olhava para as pessoas que seguiam eles, e não estava nem aí se era 1, se era 2 ou se era 1000, e falava assim: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É uma luta diária, constante. Aí a gente fala assim: nossa, eu já abandonei isso, eu já abandonei. É constante. Deus ele pede para que a gente abandone mais, abra mão de mais, negue-se a si mesmo, dia a dia, e siga-me. O Evangelho nos confronta, sabe aonde? No nosso ego, no nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Quando nós achamos que somos melhor do que outras pessoas, quando nós achamos que somos mais sábios do que outras pessoas, que cantamos melhor que outras pessoas, fazemos melhor que outras pessoas. O Evangelho nos confronta nisso: abandone o eu e viva para Cristo. Carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu sou tão bom nisso. Ah, mas eu não preciso ouvir isso. Negue-se a si mesmo. O Evangelho nos confronta a abrir mão da nossa própria vida. Se nós olharmos para os apóstolos, nós vamos ver que eles fizeram isso. Se nós olharmos para as pessoas que fizeram parte da história da igreja, vamos ver que eles fizeram isso. Em algum momento da sua vida, eles tiveram que decidir entre a vida dele ou a vida de Cristo, ou a vida para Cristo. Eles tiveram que saber o que eles queriam, se era viver ou se era viver para Cristo. E Jesus fala assim, que todo aquele que vem após ele, que abre mão da sua vida, não morrerá, mas viverá eternamente. Todo aquele que abrir mão de si mesmo não morrerá eternamente, mas passou a ter vida. E Jesus fala assim, que aquele que não comer da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem parte com ele. Quando nós comemos um pão, para onde ele vai? Para o nosso organismo. E o que ele faz? Transforma em energia para o nosso corpo. E como nós vivemos o Evangelho? Comendo de Cristo. Como nós suportamos as dificuldades do mundo, como nós enfrentamos as adversidades, como nós matamos o nosso eu, alimentando o nosso espírito. E como alimentamos isso? Comendo de Cristo e bebendo do seu sangue. Como nós fazemos isso? Que é comer de Cristo e beber do seu sangue? É viver o Evangelho, é andar conforme o Evangelho, é fazer o que Jesus mandou a gente fazer, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, a Deus acima de todas as coisas. E aqui mesmo ele fala assim, mas a gente guarda o mandamento. Jesus fala assim, o mandamento de Deus é que creiais naquele que ele enviou.
A gente tem que entender que comer Cristo não é somente um ato de refeição, mas é um ato de estarmos constantemente ligados a eles para podermos vencer as batalhas e as dificuldades da nossa vida. Nós temos que entender que nós não vamos vencer a nossa carne se nós estivermos distante, não estivermos nos alimentando de algo. Já pensou? Davi, ele lutou com um urso e com um leão. Ele fala assim que ele rasgou os dois no meio, mas imagina se ele tivesse com fome. Ele não ia conseguir fazer isso, talvez. Então ele venceu as suas adversidades porque ele estava pronto para o momento, com a barriga cheia. E quando nós estamos lutando, se nós estivermos fracos, desnutridos, sem alimentação, não vamos lutar, não vamos correr, não vamos chegar a lugar nenhum. A gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, permaneceu até hoje porque a pessoa se alimenta de Cristo, vive de Cristo, anda com Cristo. Se alimentar da carne de Cristo não é só a questão da ceia, não é a ceia, é você viver aquilo que Cristo mandou com que você vivesse. Quando você vive aquilo que Cristo mandou você viver, você participa, você come da carne, bebe do sangue, e você passa a ter vida eterna, e ele fala assim que ele te ressuscitará no último dia. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Não adianta eu vir aqui e falar assim, não, irmão, calma, vai passar, tudo passa. A gente já falou isso, tudo na vida passa. A uva passa, não é isso, né? Tem até uma coisa que fala, uva passa. Tudo passa na vida. Vai passar os momentos de tribulação? Vai passar, mas olha, Jesus nunca falou para você que seria fácil. Jesus nunca pregou um evangelho que falou assim, não, pode vir. Ah, mas eu não precisa abandonar isso não. A pessoa falou assim, deixa eu ir lá enterrar meus pais. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Você pega suas coisas e nega tudo e vem, segue-me. Então deixa que as pessoas façam o que tem que fazer. Você faça as coisas que Cristo mandou você fazer. Abre mão de você mesmo, negue-se a si mesmo. Às vezes nós olhamos para o evangelho e achamos assim, é bonito, é atual, é uma coisa que está na moda hoje, porque vários famosos estão se convertendo, aí vários famosos estão gravando música secular, e é uma bênção. Pode tudo nesse evangelho que nós vivemos, pode tudo nessa igreja que nós estamos vendo hoje, mas Jesus não falou isso, mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca falou para nós nos amodarmos a este mundo, mas ele fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus nunca falou para a gente assim, não, vai lá e faça igual. Não, não tem que fazer igual, é eles que têm que imitar a gente. Nós fomos transformados pela mente, pelo lavar, pelo regenerar do Espírito Santo. O mundo não tem nada que vai oferecer de melhor para nós. Tudo que tem de melhor está aqui, é o pão, é o sangue, é o corpo de Cristo. Tudo que nós necessitamos para manter a nossa vida em pé é Cristo. Tudo que nós necessitamos para poder caminhar até o dia da volta do Senhor é Cristo. Tudo que nós necessitamos para poder morrer e encontrar com o Senhor nos ares é Cristo. É viver para Ele, é viver com Ele, é comer dEle, é se alimentar dEle. É fazer com que Ele seja parte de você, como o pão que você comeu hoje cedo. É fazer com que Ele te sustente como o almoço que você vai ter logo mais. É fazer com que você caminhe e sinta força do Senhor, porque quando nós estamos fracos, é Ele quem vai lá e coloca força. Não é assim que o apóstolo Paulo fala, olha, eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. O Evangelho nos confronta, porque a nossa força não serve para nada. O Evangelho nos confronta porque os números mentem para nós. O Evangelho nos confronta porque as coisas bonitas deste mundo não servem para nada. A única coisa que serve, que nós temos que olhar e não tirar o olho disso, é a cruz de Cristo e o seu Filho exposto naquele lugar, derramando sangue pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. A única coisa que nos atrai é Cristo e este crucificado, não porque Ele merecia, mas é porque eu merecia e você merecia, mas Ele foi lá e morreu pela sua vida. E o que você tem que fazer hoje? Abrir mão de você, negue-se a si mesmo, coma do corpo de Cristo, beba do seu sangue. Mas eu passo por tanta luta, todo mundo passa a luta, aquele negócio, né? Eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo.
Todo mundo tem a mesma 24 horas do dia, todo mundo tem. Mas eu tenho tanta dificuldade, eu sou atraído em tantas tentações. Todo mundo é atraído em tentações. O próprio Jesus passou pelas tentações no deserto. O próprio Cristo foi levado ali para demonstrar para nós: é possível sim vencer as tentações. É possível sim vencer o diabo. Quando nós estamos com a palavra ali, ó, na ponta da língua, da boca, do coração, dentro de nós, fazendo parte, correndo nas veias. Aleluia. Já pensou, a gente faz... Eu fui no nutricionista e eu ia malhar na academia sem comer. E as pessoas falavam que era bom fazer isso. E o nutricionista falou para mim: não, você toma café antes. Eu falei: mas antes? Ele falou: antes. Porque lá você vai conseguir fazer mais força quando você está com a barriga cheia. E aí eu mudei meu hábito, eu como alguma coisa antes para malhar. E a gente realmente faz um pouquinho mais de força. Agora vamos fazer uma maratona. Vamos pegar esses caras que são atletas de alta performance, esses caras que são os atletas paralímpicos, né, que tem suas alimentação. Já pensou se ele ficasse sem comer? Os caras são, vamos dizer assim, em questão de superação, né? Os atletas paralímpicos são outro nível, né? Os caras se superam todos os dias. Mas já pensou se eles ficassem sem comer? Será que eles conseguiriam competir? Não. Se a gente ficasse sem comer, será que a gente conseguiria fazer um Cooper? Subir essa rua aqui, ó? Vai chegar lá 1, 2 vezes. Vamos dizer: eu aguento 2 vezes. Mas se você comer, você consegue 4, 6. Né? É interessante isso. A gente fala assim: mas eu caí, eu perdi, pastor, eu pequei, eu errei. Por quê? Porque a tentação veio. Sabe por quê? Você lutou com a barriga vazia. Você lutou sem estar cheio de alguma coisa dentro de você. Você não comeu antes de ir para a guerra. Imagina você indo para a guerra sem comer. Chega lá no meio do mato e fala assim: vixe, o que eu vou comer agora? Comer terra? É assim que o diabo faz com você. Você chega lá e não tem nada para comer, te dá lama, te dá sujeira. Né, o filho pródigo, come as bolotas do porco aí, ó. Vê se você mata a sua fome aí. É assim que o diabo faz. Quando a gente passa por lutas e dificuldades, a gente corre o risco sim de perder, corre. Mas se a gente tiver com Cristo, comer, se alimentar, se a gente tiver feito isso de comer e beber o seu sangue, né? A gente vai estar preparado, fortalecidos, forte. Pode vir a luta, pode vir o gigante, pode vir o urso, pode vir o leão, pode vir Golias. E nós vamos permanecer, nós vamos lutar, nós vamos conseguir vencer. Mas como que nós vencemos? Fazendo o quê? Comendo o pão da vida. O que nós temos a maior necessidade hoje é comer o pão da vida. O que a igreja mais necessita hoje é entender isso, que nós não precisamos de nada que o mundo nos oferece. Nós não precisamos de nada. Mas vão perseguir, vão matar a gente. Nem dessa vida mais a gente precisa de Cristo, né? Essa vida nossa é aquela coisa, como eu falei, é passageira, que vai passar também. Em breve nós nos encontraremos com Ele nos ares. Em breve nós iremos morar com Ele, onde a própria palavra fala assim, naquele lugar onde as ruas são de ouro e o mar é de cristal. E aqui a gente quer lutar, correr atrás, ficar rico. Fazer tudo, vender até a alma para o inimigo, se preciso for para ficar rico, né? E lá, o ouro vai ser a rua que nós vamos pisar. Talvez a gente fala para mas vai ser ouro mesmo, irmão? Ali é só para você mensurar a grandeza das coisas de Deus. Que nossos ouvidos ainda não ouviu, que o nosso coração ainda não alcançou, que nós não conseguimos ainda não conseguiu ainda penetrar no nosso coração as coisas tão grandes que Cristo preparou para nós. Só para nós termos uma ideia disso, nós poderíamos parar e analisar assim: como eu, tão pecador e miserável, posso estar aqui hoje? Foi porque Cristo nos amou, e se Ele já fez uma coisa tão grande assim, imagina o que Ele tem preparado para nós, para você. Então nós temos que comer a comida, que é a verdadeira comida, que é a carne de Cristo, e verdadeiramente beber o seu sangue, que é uma verdadeira bebida. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. O pão que você comeu hoje cedo está aí, não está? Está te dando força para aguentar eu falar aqui mais um pouquinho, né? A comida que você comeu ontem à noite está aí, fazendo o quê? Dando força, sustentando.
E quando nós comermos de Cristo, quando nós comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue, Ele faz parte de nós, nós nos unimos com Ele, porque nós começamos a permanecer nele e Ele permanecer em nós. Ele vai estar em nós, porque nós comemos, nós desfrutamos, nós temos Cristo. Nós participamos com Cristo. Ele habita em nós, Ele vive em nós, Ele está aqui, ó. Nós vivemos dele. É aquilo que eu falei, o Evangelho, as boas novas, a palavra vai correr em nós, na nossa veia, no nosso sangue. O que nos fortalece, o que nos faz caminhar todos os dias, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos conduz em vitória, que nos conduz, como o apóstolo Paulo falou, em sermos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Aleluia. Por isso que nós vencemos as batalhas. Por isso que nós conseguimos passar por dificuldades, porque nós temos Cristo, porque Ele habita em nós, porque nós nos alimentamos dEle, porque estamos fortalecidos nele. E quando a nossa força falhar, é Cristo que nos sustenta. Aleluia. Quando nós, não aguento mais, ora, grita, desespera. Estava falando aqui para os irmãos, né, na sexta-feira, né, estava falando isso. Tem coisa, irmão, que não tem como pedir oração para ninguém, não. Vai gritar, vai falar, Senhor, não aguento mais não, dá um jeito. Vai chorar diante de Deus, vai falar com Ele. Né? Vai lá e grita, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Socorro. Faz igual Pedro, pô, Senhor, não vai se importar que a gente pereça, que esse barco afunde. E Jesus manda a tempestade o quê? Se acalmar. Calma. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem fé para fazer isso. Eu falo assim, não, calma, tempestade, nós não temos fé. Então nós nos desesperamos, mas vai se desesperar? Vai dobrar o seu joelho e vai orar e clamar, Deus, eu não aguento. Senhor, eu preciso de Ti. Olha, o Senhor está batendo na minha porta, eu não consigo. E Deus vai falar para você assim, olha, por que você não tem fé? Aí Ele vai lá e faz o quê? A tempestade se acalme. Aleluia. E Deus vai suprir sim a sua necessidade. Deus vai ver sim a sua luta. Deus vai ver sim a sua dificuldade. Mas você precisa permanecer nele. As pessoas começaram a ouvir esse discurso e falar que era um discurso muito duro. Até os próprios discípulos falaram isso. E Ele falou assim, isso escandaliza vocês? O que seria se vocês vissem o Filho do Homem vindo, sentado na sua glória, né? De onde estava, indo subir para lá, né? E Ele fala isso, que é o Espírito que vivifica e a carne não serve para nada. E aí as pessoas que estavam seguindo Ele porque estavam com fome, começaram a ir embora para casa. Falaram, não vai ter pão hoje não. Vamos embora, que o negócio está pegando aqui. Ainda bem que não foi comigo. Quem nunca deu essa, né? Ainda bem que não foi comigo, vai saindo de fininho. E aí o povo vai, ó, vazando para casa. A gente fica no desespero, né? Você fazer isso aí, né, Luiz? Vixe, os irmãos não estão vindo na igreja. Aí fica no desespero. O que os irmãos querem que faz? Quer que faz? Não, fazer nada, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não temos que fazer um caminho de rosa para que todo mundo passe, né? De pétalas, né? Porque a rosa tem espinho. Tem que ser só as pétalas. Não. O Evangelho é assim, é duro mesmo, é difícil, é pesado no sentido de que nós temos que negar a nós mesmos. O Evangelho, ele é confrontante conosco. As pessoas falam assim, prega muito sobre isso não, porque as pessoas não vão gostar. Não vai gostar aqui, imagina lá no céu, então você vai chegar. Nem perto, nem na calçada, né? Se tiver calçada. Então você vai olhar e falar assim, olha, às vezes a gente começa a ver aquele monte de gente fazer de tudo. Por isso que eu falo que a igreja hoje precisa mais de Deus, mais de Cristo. Porque as igrejas hoje fazem de tudo para atrair o mundo. No entanto que as pessoas acham que é um mundo aqui dentro. No entanto que as pessoas acham que aqui é um lugar igual lá de onde eles estavam. Aí vem aqui e começa a ter falta de reverência. Começa a ter falta de respeito com qualquer irmão ou qualquer irmã. Porque acha que é igual. Por quê? Porque a igreja fala, é igual, pode vir. Mas não é igual não. Aqui nós estamos diante de Deus, diante do Criador dos céus e da terra. O templo em si não é aquela coisa sagrada, mas tem sim o sentido de sacro, sim, de ser sagrado, de ser um local onde a gente se reúne para adorar a Deus, sim.
Aí as pessoas vão fazer, não, vão fazer tudo para atrair todo mundo. Aí depois você atrai todo mundo, e aí você começa a falar assim, ó, se vocês não comer o pão, que é a vida, e beber o sangue de Cristo, vocês não vão herdar a vida eterna. Aí as pessoas começam a ir embora. Aí começa a vir alguém e fala assim, não fala isso não, senão eles vão embora. Aí daqui a pouco é nós que não vamos nem chegar lá perto do céu, né? Por quê? Porque nós não tivemos coragem de falar a verdade. E aí nós negamos a Cristo para poder satisfazer o nosso ego, satisfazer a nossa vontade, satisfazer aquilo que nós achamos bonito, aquilo que atrai, aquilo que chama atenção. O que chama a atenção da noiva é o noivo, não é? Nós não temos que ter olhos para mais ninguém, não. A igreja não tem que ter olhos para o mundo, não. A igreja não tem que amar outros deuses, não. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que ter olhos para o noivo, que é o Cristo. E se importar com o noivo, não com o mundo, não. O mundo não tem nada para nós, já falei isso. Nós temos que se importar com Cristo. E andar, e seguir, e pregar, e falar, e ensinar a Cristo. E viver Cristo, e comer Cristo, e beber de Cristo, e permanecer em Cristo, e vencer em Cristo, e andar em Cristo. E assim até encontrarmos com Cristo nos ares, para que a gente possa estar em Cristo, lá com Deus, com o Pai, no lugar que Ele preparou para nós, amém? As pessoas começaram a ir embora. Jesus olhou para os discípulos dele e falou, e aí, vocês vão também? Quer acelerar? Que não vai ter pão não. Aí os discípulos olham, Pedro, Senhor, mas só Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde mais a gente pode ir? E é isso que nós temos que entender hoje. Se nós começarmos a tirar a palavra de vida eterna, nós não temos mais nada para oferecer para as pessoas. Se nós começarmos a tirar o evangelho, a igreja não serve para mais nada. Se nós começarmos a pregar qualquer coisa aqui, a qualquer coisa que chame atenção, que convoque multidões, nós não temos mais nada para oferecer para eles. É o que os discípulos falaram assim, só Tu tens a palavra de vida eterna. Eles não entenderam, mas nós queremos essa palavra de vida eterna. E eles ficaram com Jesus, não é? Então é isso que nós temos que entender, amados. Se nós quisermos andar com Cristo, vencer, permanecer, temos que comer do seu sangue, comer da sua carne, beber do seu sangue, que é a verdadeira comida, amém? E é isso que o Evangelho nos chama para fazer. É difícil, é doloroso para a nossa carne, mas é gratificante a recompensa que Deus preparou para nós, amém?